Bom, no STF, a primeira turma começou a interrogar os réus dos núcleos 2 e 4 da tentativa de golpe. O general Mário Fernandes, olha, Mário Fernandes, minha gente, que personagem, hein? Admitiu que ele idealizou o plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes no governo Jair Bolsonaro. Importante. Mais de Brasília, Rafael Procópio, como é que foi esse depoimento, Rafael? É isso, né, meninos? O ministro agora, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deve abrir aí nos próximos dias o prazo para as alegações finais das defesas dos núcleos 2 e 4 da ação sobre essa tentativa de golpe de Estado. Lembrando que a denúncia da PGR está dividida em 5 núcleos diferentes. O primeiro que a gente cobriu exaustivamente é aquele que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, quinta-feira, os 13 réus dos 2 grupos foram ouvidos de forma simultânea por videoconferência. Entre os interrogados estão militares e ex-assessores de Jair Bolsonaro enquanto presidente, além do ex-diretor-geral da PRF, Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que foi ali peça central principalmente durante o segundo turno das eleições de 2022. Um dos ouvidos foi justamente o general da reserva Mário Fernandes, integrante desse núcleo 2, acusado de gerenciar ações da suposta trama golpista e usar as instituições. No interrogatório, o general que está preso admitiu ser o autor de um plano, desse plano aí do punhal verde e amarelo, para matar autoridades como, na época, o presidente eleito Lula, o vice Alckmin e Alexandre de Moraes. Segundo ele, essa operação não passava de um pensamento dele e de um estudo da situação que acabou sendo digitalizado. Mário Fernandes negou que tenha compartilhado a ideia com terceiros e disse que o tema está sendo descontextualizado. A gente vai ver um trechinho agora. Um arquivo que conteria o texto de um planejamento punhal verde e amarelo. O senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e se o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Seu Rolando Lero. Pensamento digitalizado é o quê? Tradução simultânea. Pensamento digitalizado é isso aqui, ó. Isso. É você escrever. Você pensou. Eu tô pensando numa coisa. No momento em que eu escrevo no computador, isso se torna um pensamento digitalizado. Você materializa, ainda que digitalmente, o que você pensou, né? Aí, no momento em que ele vai lá e aperta Ctrl P, e pede 3 cópias, porque foi isso que ele fez, isso vira um pensamento impresso. Isso. Né? E auditável. E ele disse, né, Rafael, que imprimiu para que ele pudesse ler sem forçar a vista. Então talvez ele tenha imprimido uma vez, falou, ih, rapaz, usei fonte 10. Deixa eu aumentar isso aqui. Botou 12. Aumentou, imprimiu. Não deu ainda. Ainda não deu. Vou meter uma... agora sim. 3 impressões. Para que ele pudesse ler e não tivesse que forçar a vista na tela. É isso que o general Mário Fernandes disse que aconteceu. É nisso que ele quer que a gente acredite. Não fui eu, foi meu eu lírico. É isso. E aquilo era só... Um pensamento intrusivo, né? É isso, um pensamento intrusivo. De repente baixou nele ali a ideia de... E se eu matasse o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes? Deixa eu botar isso aqui no papel. Parece bom. Mas nunca será colocado em prática. Isso aqui é só um pensamento, uma divagação. Disse o homem que, segundo Mauro Cid, era o mais ostensivo, era o mais entusiasmado com a ideia de um golpe de Estado. Aspas para Mauro Cid. Ele, Mário Fernandes, era um general que estava muito ostensivo, inclusive nas redes sociais. Estava com os manifestantes o tempo todo, estava indo lá. Inclusive o general Freire Gomes, então comandante do Exército, até cogitou punir ele, porque ele estava muito ostensivo na pressão para que os generais, para que pudessem fazer alguma coisa. Ele estava bem, digamos, raivoso. Era o que mais impulsionava o presidente Bolsonaro a fazer alguma coisa, é o que disse Mauro Cid nessa delação. E naquela gravação da famosa reunião em que se discute a possibilidade de uma virada de mesa na eleição, o Mário Fernandes também era um dos mais voluntariosos ali. Ele é o cara que disse, como é que vai ser isso aí?
Vai ser um novo 64? A gente tem que deixar bem claro como é que vai ser. Então ele estava colocando na mesa ali a possibilidade de tanques na rua. Um novo 1964. Esse é o cara que quer que a gente acredite que aquilo que ele escreveu sobre matar Alckmin, Lula e Xandão era uma divagação. Era o momento Clarice Lispector dele. Ele estava lá fazendo uma ficção. Qual a palavra que ele usou? Uma análise de riscos. Análise de riscos eu faço quando eu tô pensando em fazer um investimento. Pô, eu quero botar o dinheiro ali naquele negócio, deixa eu fazer análise de riscos. E se eu precisar dessa grana, vai ter como tirar e os impostos. Por que um homem com essas características, né, que demonstrou ser um cara muito entusiasmado com a ideia de golpe de Estado a qualquer custo, vai fazer uma análise de riscos de um triplo assassinato? Mas enfim, é o direito dele de se defender, acredite quem quiser. Que mais, Rafael? Bom, além desse depoimento, tivemos alguns outros réus que falaram ontem, e um deles foi outra figura central, o ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, do ex-presidente da República, para assuntos internacionais. A gente está falando de Felipe Martins, e ele contradisse o delator, tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro. De acordo com a denúncia, Martins participou de reunião com o ex-presidente para elaborar a minuta do golpe para manter Bolsonaro no poder. Ele admitiu que esteve no Palácio da Alvorada no final de 2022, mas afirmou que não teve contato com o documento. Felipe Martins ainda disse que Cid procurou bodes expiatórios para conseguir benefício da delação. Cid, inclusive, disse que ele foi esse interlocutor do ex-presidente Jair Bolsonaro com, na época, os 3 comandantes das Forças Armadas brasileiras, que ele que teria mostrado, na verdade, aquela minuta golpista que inicialmente foi encontrada na casa do ex-ministro de Segurança Pública, Anderson Torres. Os 13 réus ouvidos ontem, pessoal, respondem por 5 crimes, só para a gente finalizar. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada. Lembrando que tanto o Núcleo 2 quanto o Núcleo 4, diferente do Núcleo 1, não são aqueles pensadores e articuladores, e sim mais o que seria o braço executivo,